Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog deste canal. E no vídeo de hoje vou falar sobre as minhas metas para esses próximos 5 meses. Mas antes disso, olha só que fofura, a minha nova canequinha. Bom, gente, eu já planejei tudo aqui no meu caderno e eu quero compartilhar com vocês o que eu decidi fazer. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pergunta para mim mesma, que é: o que eu estou fazendo ou hábitos que mantenho que me afasta dos meus objetivos e como eu posso mudar? A primeira é que quando qualquer pessoa me manda mensagem me pedindo ajuda, eu paro tudo que eu estou fazendo e ajudo essa pessoa. E eu percebi que isso tem me atrapalhado. A outra coisa seria que eu paraliso diante das tantas possibilidades que eu tenho de fazer as coisas que eu quero. Um exemplo é em relação aos meus hobbies. Quando eu tenho muitas escolhas, aí eu escolho fazer uma coisa, um exemplo, escolho ler. Minha mente fica: nossa, mas eu poderia estar escrevendo, eu poderia estar desenhando, eu poderia estar fazendo colagem, eu poderia estar fazendo aquilo. Enfim, eu vou listando todas as coisas que eu poderia estar fazendo ao invés de estar lendo. Enfim, eu sei que isso parece um pouco bobo e às vezes eu fico estressada comigo mesmo, porque às vezes eu esqueço que eu tenho o livre-arbítrio de fazer as coisas no tempo que eu quero fazer. E eu não preciso praticar todos os meus hobbies em um único dia. Eu não preciso fazer isso. Mas o meu cérebro não registra e ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fico: querido, para. Mas enfim, as soluções que eu coloquei pra isso: não pegar o celular na parte da manhã, assim, que eu acordo, e também ter um tempo pra eu responder as pessoas, pois que eu já fiz algumas coisas que eu considero importantes. Eu decidi ficar 2 semanas sem as redes sociais, porque assim, gente, em julho eu já tava me sentindo mal por passar muito tempo nas redes sociais, seja tanto produzindo quanto scrollando infinitamente. Eu acabei ficando 1 semana e meia doente, né? Eu fiquei gripada e eu não tava conseguindo fazer nada. E tava me sentindo mal por não conseguir fazer nada. E aí o que eu fiz? Eu fiquei nas redes sociais. E aí eu decidi ficar 2 semanas sem as redes sociais. Tá sendo muito bom, confesso pra vocês. E aí, nesse meio tempo, eu percebi o quanto que eu não consigo ficar no tédio mais. Que eu não consigo só, sei lá, fazer um caça-palavras, fazer uma coisa assim, sem ser estar nas redes sociais. Eu comecei a ler um livro, Nação Dopamina, a doutora Ana, né, que foi a autora do livro. Ela é uma psiquiatra. Ela conta um pouco aqui sobre a história de alguns dos pacientes dela e sobre ela mesma, nessa questão dos vícios. E o livro ele é focado, gente, na gente encontrar um equilíbrio melhor e mais saudável entre prazer e sofrimento. Uma coisa que ela fala que eu acho muito interessante, que eu percebi nesse tempo que eu fiquei sem as redes sociais, é que todos nós fugimos do sofrimento. Alguns tomam comprimidos, alguns se estendem no sofá maratonando Netflix e outros leem romances baratos. Fazemos praticamente qualquer coisa para nos distrair de nós mesmos. E eu concordo muito com ela porque eu percebi, eu tenho muita dificuldade em não estar produzindo nada, não tá fazendo algo produtivo, tipo, sei lá, só ficar sentada olhando pro nada. Eu tenho dificuldade com descanso, tanto é que quando eu fiquei essa 1 semana doente, eu me senti mal por não estar fazendo as coisas que eu precisava fazer, que é estudar, trabalhar com a leitura crítica, enfim, porque sem o descanso, a gente não é nada. Não é mesmo? E aí, gente, eu vou ler uma coisa aqui que a doutora Ana fala, que é relacionado ao porquê que a gente se sente mal depois de um dia inteiro scrollando. Sempre que a balança se inclina em direção ao prazer, mecanismos autorreguladores poderosos entram em ação para nivelá-la novamente. Esses mecanismos autorreguladores não exigem um pensamento consciente nem um ato de vontade. Eles simplesmente acontecem como um reflexo. Então, isso significa que não importa se a gente estava feliz enquanto a gente estava ali recebendo dopamina, quando a gente parar de fazer aquilo, o nosso cérebro vai falar: opa, vamos botar coisas tristes aqui, vamos botar coisas negativas pra gente regular essa balança aí. Então é por isso que a gente precisa, né, ter esse equilíbrio. Eu acho que todo mundo sabe disso. Não necessariamente todo mundo sabe exatamente isso, mas que a gente precisa de equilíbrio em todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida. Enfim, gente, e vamos pra parte que realmente importa desse vídeo aqui, que são as metas e o planejamento que eu fiz para esses próximos 5 meses, ok? Primeira coisa que eu quero falar é que eu vou atualizar vocês de 15 em 15 dias. Eu não vou fazer que nem na outra tentativa de desafio passado, que eu estava gravando toda semana, eu tentava gravar todo dia. E a outra coisa é que a cada 15 dias eu vou ter uma recompensa, e eu não tinha pensado em como eu vou definir se essa recompensa é válida ou não. Não sei. Depois eu penso nisso, ok?
Enfim, agora vamos para as metas. A minha primeira meta é emagrecer 10 quilos, a segunda meta é me comunicar de maneira clara falando em inglês, a terceira é terminar de escrever o meu livro, a quarta é sair de casa pelo menos 2 vezes nesses 15 dias. Como sabemos, não adianta a gente fazer uma lista de coisas que a gente quer alcançar, sendo que a gente não sabe como a gente vai alcançar essas coisas. Então, para minha meta de emagrecer 10 quilos, eu coloquei esses 3 hábitos, que é ter uma boa alimentação, me exercitar pelo menos 3 vezes na semana, beber 1,5 litro de água, e para me comunicar melhor, de maneira mais clara, né, falando inglês, eu coloquei praticar a fala por 10 minutos e escrever por 30 minutos. Esse daqui, gente, principalmente essas minhas coisinhas de inglês, eu mudo a cada semana. Eu coloquei, para terminar de escrever o meu livro, eu coloquei escrever todo dia por 30 minutos. Não importa se eu vou escrever uma palavra ou uma frase ou 2.000 palavras, não importa. Eu vou escrever por 30 minutos e também coloquei não revisar assim que eu terminar de escrever, porque isso me atrapalha muito. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá o meu planner aqui, porque vocês sabem que eu sou viciada no Notion, fazer templates e coisas do tipo. Meio que tô reutilizando aquele do 85 dias, só que temos uma novidade, que é esse progresso aqui. Esse progresso é do progresso total dos 15 dias. E também deixei o diário para fazer sentido para mim. E aí eu coloquei uma regra que eu vou ter que fazer pelo menos 3 desse daqui por dia, pro dia realmente valer, entendeu? E aí conforme eu for anotando aqui, ele vai mudando nessa partezinha de progresso. E aí eu preciso fazer 3, e aí, como vocês viram aqui do ladinho, ele vai coisando aqui, tá? E aqui temos essa parte de recompensa. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu sei que foi um vídeo um pouco caótico, que eu falei muito e pode ser estranho pra vocês, confuso, mas eu vou postar mesmo assim, porque eu já tô, sei lá, acho que umas 2, 3 horas tentando gravar esse vídeo. Enfim, gente, é isso e até o próximo vídeo.